Natal do Senhor, Missa do Dia. Primeira leitura, Isaías 52, 7 a 10. Salmo 97. Segunda leitura, Hebreus 1, 1 a 6. Evangelho, João 1, 1 a 18. Da imagem do recém-nascido envolvido em faixas e colocado sobre a manjedoura, Lucas 2, 7, se passa a síntese mais sublime e teológica sobre o Verbo encarnado, que revela em profundidade a sua identidade e missão. João 1, 1 a 18 pode ser considerado um hino cristológico, que ao mesmo tempo serve de introdução e de resumo do quarto evangelho. Nesse hino, afirma-se que Jesus é a palavra eterna de Deus feita carne no tempo e no espaço. Versículo 14. É o mediador da graça e da verdade. Versículo 17. É o unigênito de Deus pelo qual se conhece o Pai. Versículo 18. Seu livro de Gênesis é aberto com uma declaração primordial. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1a. O quarto evangelho é aberto pelo sentido, pelo desejo e pelo modo como Deus tudo criou através do seu Verbo, que é Deus com Ele e que preexiste à criação. É sua divina sabedoria, artífice de todas as coisas, enviada ao mundo para revelar aos seres humanos os mistérios de Deus e de sua vontade. Provérbios 8, 22, 36, Sabedoria 9, 9 a 12, Eclesiástico 24, 3 a 34. E para Deus a sabedoria deve retornar após realizar a sua missão. Isaías 55, 10 a 11. A novidade da mensagem do Natal consiste na manifestação humana da Palavra de Deus pelo mistério da encarnação. Esta divina presença é atestada pelo nome, Emanuel, Deus está conosco, e por sua vontade salvífica revelada no nome Jesus, Yehoshua, o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Essa mensagem se desdobra a partir dos temas que são enunciados: vida, luz, verdade, fé, conhecimento e comportamento, devidamente intercalados. Assim se apresentam Deus e sua ação, por meio do seu Verbo encarnado, e o ser humano e sua reação, diante de sua testemunha, João, e diante do próprio Verbo encarnado. Quem reage com abertura para a revelação de Deus em seu Verbo encarnado, recebe vida, está na luz e na verdade. Em contrapartida, quem reage fechando-se, está nas trevas da ignorância. A reação manifesta então os filhos da luz e os filhos das trevas. É como Jesus disse aos judeus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Diante do que Deus fez em seu Verbo encarnado, o ser humano tem a possibilidade de optar pelo lado que deseja estar. A escolha não é mais um salto no escuro, mas pode ser feita graças à luz da verdade, que é Deus conosco encarnado e habitando entre nós. Deus assumiu um rosto, ouve, fala, vê, toca e se deixa tocar. Não é um ídolo, mas é um de nós, para que sejamos um com Ele pelo batismo. É como está dito nos versículos 12 e 13. Quem recebe o Verbo de Deus, recebe a capacidade de se tornar filho de Deus no seu Filho. Esta filiação não vem do desejo humano, não é fruto da circuncisão,
mas é vontade do próprio Deus. É um caminho que passa pela mediação da lei por meio de Moisés, pelo testemunho por meio de João, mas para alcançar sua plenitude em Jesus Cristo, o unigênito de Deus Pai. Nessa dinâmica, a luta entre a luz e as trevas no mundo é algo constante e cotidiano. Existem muitos modos de se entrar nessa luta. Um dado de fato: quem deixa a luz entrar na sua vida, as trevas se dissipam. Mas isso não basta. É preciso permanecer na luz para que as trevas não retornem. Essa luz é a verdade sobre Deus e o seu infinito amor pelo ser humano, revelado de diversos modos por Deus através de seus luzeiros falantes, os profetas, até que chegasse o tempo oportuno para falar e agir através do seu próprio Filho. Se na liturgia da noite de Natal Jesus foi colocado diante de nós como recém-nascido, hoje é colocado como critério de decisão e como oferta de Deus. Em seu Filho Jesus, Deus nos oferece a sua palavra em carne humana, por meio de quem faz conhecer o seu desígnio salvífico, isto é, o seu amor. Quem acolhe essa proposta de Deus não pode guardá-la para si, mas se percebe comprometido com a sua proclamação. A boa notícia, repleta de alegria e de consolo, de justiça e de paz, quer ser difundida sobre a face da terra por palavras e ações que testemunhem a adesão à luz da verdade e o abandono das trevas da ignorância, do ódio e da falta de perdão. Esse movimento tem a sua base e início no despojamento do Verbo de Deus, que assume a nossa humanidade no seio de Maria e se fez carne. Ele, em primeiro lugar, traz a glória de Deus para o meio dos seres humanos. Preciso pensar sobre os efeitos da humanização de Deus em Jesus Cristo, a fim de que se possa aceitar e acolher a divinização do humano e as suas consequências. No momento em que o Verbo divino se encerra na existência humana e a grandeza da divindade assume a frágil condição humana, o mistério de Deus se torna acessível. Assim, o olhar para o recém-nascido, nele reconhecendo o Verbo eterno, derruba todas as falsas pretensões e manias de superioridade que povoam a mente e o coração do ser humano. Enfim, deve-se perguntar pelas razões da encarnação do Verbo. Estas não devem ser buscadas apenas nas necessidades humanas de libertação do jugo do pecado e do domínio do maligno. É preciso ir além e perceber que as razões se encerram na identidade de Deus. É amor. 1 de João 4, 8 e 16. Deus tudo cria por amor, se revela por amor, se encarna por amor, para que tudo e todos sejam renovados em seu amor. Diante dessa percepção e compreensão, é preciso admitir que o amor é comportamento de Deus, completamente condizente com seu ser divino. Logo é escolha irrevogável. Deus não sabe fazer outra coisa que amar sem medidas e sem reservas. Em seu Filho demonstrou que o amor é capaz de chegar às últimas consequências. Prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão. Assim, a encarnação do Verbo de Deus é a encarnação do amor de Deus em nossa humanidade. É a infinita capacitação do ser humano, sem a qual não se sabe o humano e vocacionado para a vida em Jesus Cristo, voz eloquente de Deus. Uma grande novidade encerra-se na proclamação: e o Verbo se fez carne e armou a sua habitação entre nós, versículo 14. Deus se deixa encontrar, e dele o ser humano pode se aproximar sem medo e sem reservas. O Deus que jamais foi visto, inclusive pelos profetas, se fez visível em Jesus Cristo, versículos 17 e 18. Nele, nossas falsas ideias sobre Deus se dissipam
e somos atraídos pela bondade de suas ações e pela autoridade libertadora de suas palavras. Se nosso coração se enche de ternura ao olharmos para o recém-nascido, reclinado sobre a manjedoura, é porque podemos acolher o olhar misericordioso de Deus que se revela em seu unigênito Filho. Quando olhamos para Jesus Cristo, vendo-nos como o próprio Deus nele nos vê, caem as máscaras que colocamos em nós e principalmente as que colocamos em Deus, fruto de nossas projeções, que nada têm a ver com a graça e a verdade reveladas em e por Jesus Cristo. Que Ele nos cure da cegueira intelectual e moral, de só vermos a nós mesmos e nossas vontades insaciáveis, que ainda atestam o quanto gostamos das trevas. Um bom e santo Natal. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.